instituição de referência do ensino artístico da região. Este agrupamento apresenta o tema Celtic Suite, do compositor Whitlock, uma composição de caráter envolvente e simbólico que dignamente assinala a abertura desta cerimónia, enaltecendo o talento dos jovens músicos do Conselho e o valor da cultura musical que tanto prestigia Lousada.
para as senhoras e senhores eleitos que não tenham ainda feito a sua foto no wall. Queiram, por favor, fazê-lo no final desta sessão. Não devem abandonar a sala sem o fazer. Obrigado a todos pela colaboração. Depois das eleições autárquicas realizadas a 12 de outubro, tomam hoje posse todos os eleitos para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal de Lousada, dando-se assim início a um novo ciclo democrático do município de Lousada. Começo por convidar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal cessante, Maria de Lourdes Oliveira e Castro, a ocupar o seu lugar no palco para dar posse aos eleitos. Muito boa noite. Boa noite a todos. É uma honra ver esta sala assim tão bem preenchida. Então, começaria por cumprimentar todos os presentes. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lousada cessante, Dr. Pedro Machado. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores eleitos para a Câmara Municipal de Lousada, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores eleitos para a Assembleia Municipal de Lousada, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores eleitos para as freguesias do Concelho de Lousada, excelentíssimo senhor Primeiro Secretário da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, Dr. Telmo Pinto, excelentíssimo senhor Secretário-Geral da Associação de Municípios do Val de Sousa, Dr. Luís Monteiro, excelentíssimo senhor Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, Dr. José Luís Gaspar, excelentíssimo senhor Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Lousada, Sr. Antero Correia, excelentíssimo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lousada, José Carlos Aires, excelentíssimo senhor Adjunto do Comandante do Posto da GNR de Lousada, Primeiro Sargento Raul Meia, excelentíssimo senhor Vigário da Vigaria de Lousada, Padre André Soares, excelentíssimo senhor Pároco de Silvares, Padre Paulo Godinho, excelentíssimos senhores Dr. Silvio Cortês e Dr. Pedro Araújo, Presidente da Associação Cultural de Música de Lousada e Diretor Pedagógico do Conservatório do Val de Sousa, excelentíssimo senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lousada, Dr. José Diogo Fernandes, excelentíssimos senhores representantes das instituições particulares de solidariedade social do Concelho, excelentíssimos senhores diretores dos agrupamentos de escolas de Lousada, excelentíssimos senhores presidentes das associações desportivas, culturais e recreativas, excelentíssimos senhores representantes das forças vivas e demais entidades do Concelho, minhas senhoras e meus senhores. Nesta minha última intervenção, agradeço a oportunidade de ter presidido a Assembleia Municipal, onde se cruzaram ideias, propostas e perspectivas e se reuniram diferenças que, em vez de nos afastarem, nos completaram, consequência própria de um fórum plural e multipartidário. Foi nesse espírito que procurei conduzir os trabalhos em pleno respeito institucional e cumprimento regimental, num esforço não apenas para prestigiar este órgão, casa de palavra e de compromisso, mas igualmente associando a uma dinâmica decisiva para o progresso do Concelho. No entanto, esta cooperação não teria sido possível sem a intervenção construtiva de todos os membros num plenário representativo para a discussão e debate dos problemas e anseios das populações, expressão máxima da legítima decisória, controle democrático, participação cívica e diversidade de opiniões. Aproveito também para enaltecer o posicionamento político e institucional do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pedro Machado, e dos senhores vereadores do Executivo cessante, pelo respeito e lealdade entre as nossas duas instituições, numa relação transparente, solidariamente responsável e compromisso permanente,
tendo sempre em vista os interesses do nosso Conselho. Agradeço ainda aos cidadãos que, no período de intervenção do público, contribuíram para uma democracia atenta e participativa, bem como aos funcionários dos serviços de apoio, cuja competência e idoneidade justificam pleno reconhecimento. Não posso deixar de referir aqui também todos os secretários que me acompanharam ao longo deste período. Eu já tive a possibilidade de agradecer pessoalmente a cada um deles. Faltou-me um e não queria deixar aqui de o referir ao professor Joaquim Rocha. Ele sabe perfeitamente a importância que teve há 16 anos, quando me ajudou como primeiro secretário e foi uma peça fundamental na Assembleia Municipal. O mandato, este último mandato, estes últimos 4 anos, foi sustentado pela memória dos que construíram Lousada. Pelo que importa salientar os 2 presidentes que me antecederam e com quem tive o orgulho e o prazer de trabalhar, Dr. Mário Fonseca e Dr. Jorge Magalhães, cuja conduta me inspiraram para ajudar a fazer do plenário um lugar de debate e de construção, porque a democracia é um caminho diariamente percorrido, qual casa limpa, chão varrido e porta aberta, como proclamava Sofia de Melo Breiner. E sendo a primeira mulher na presidência da Assembleia Municipal, procurei homenagear todas aquelas que, como escreveu Maria Teresa Horta, nadaram de costas para o vento, até à foz do tempo no oceano denso da nossa própria voz. Finalmente, saúdo todos os eleitos da nova Assembleia Municipal e os membros do novo Executivo Camarário, especialmente o Dr. Nelson Oliveira, que inauguram um tempo novo, na firme certeza de que irão perseguir a dinâmica de progresso amplamente sufragada pela população. Felicito-os pela nobreza da missão e desejo-lhes pleno sucesso, tanto mais porque, atualmente, exercer cargos públicos deve constituir um ato de resistência cívica em defesa do humanismo e da justiça social e no combate às desigualdades, dando mais um pouco de nós ao que nós somos, sem temer o fantasma do desencanto que emerge nesta luta tumultuosa pela degradação da democracia que, infelizmente, verificamos no nosso país. Como cantava Zeca Afonso, há quem queira deitar abaixo o que levantei. Ora, o poder local é uma das maiores conquistas e mais profícuas do 25 de Abril e da nossa Constituição, da Constituição da República, contribuindo para um progresso de desenvolvimento ímpar, assente na soberania popular, descentralização e na autonomia política e financeira. Constitui, aliás, um limite material a qualquer processo de revisão constitucional, o que acentua, por um lado, uma limitação ao poder central e, por outro, reforça a participação das populações através dos seus órgãos locais representativos. O mandato que agora iniciam vai coincidir com os 50 anos das primeiras eleições autárquicas, o que deve constituir uma oportunidade para salientar o extraordinário legado do poder mais próximo dos cidadãos na construção de um país moderno, livre e desenvolvido. Todos juntos poderemos romper o nevoeiro através do exemplo e da persistência, seguindo pelos rios da memória, em linha reta, até aos versos nunca escritos, sonhando outro tempo e outro lado, e encontrando em cada recanto da nossa terra um território de liberdade e de futuro, sempre por Lousada. Muito obrigada. Declaro aberta a sessão solene de instalação dos órgãos autárquicos do município de Lousada para o quadriênio 2025-2029, nos termos do artigo
43º e 44º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual. Oh, Vladimir, obrigada. Isto não era suposto, e eles sabem que eu sou um bocadinho lamechas, mas vou-me controlar, prometo. Obrigada a todos os que estiveram comigo nestes últimos 16 anos. Obrigadíssima. Obrigada. Posto isto, passo a palavra ao Sr. Nogueira, o nosso redator. Antes de iniciarmos os trabalhos, informo os cidadãos eleitos sobre a metodologia a seguir durante esta cerimónia de instalação. Primeiro, procederemos à instalação da Assembleia Municipal, seguindo-se de imediato a instalação da Câmara Municipal. Segundo, a chamada nominal será efetuada em primeiro lugar aos cidadãos que encabeçaram as listas mais votadas para as Assembleias de Freguesias e os presidentes de juntas já empossados, e de seguida serão chamados os eleitos para a Assembleia Municipal, respeitando rigorosamente a ordem decrescente dos mandatos obtidos. Terceiro, cada eleito proferirá o juramento solene e procederá à assinatura do respectivo auto de posse junto do ambão, na presença da Sra. Presidente da Assembleia Municipal cessante. Relativamente à disposição no palco, os membros eleitos para a Assembleia Municipal ocuparão as cadeiras dispostas nas laterais do palco, enquanto os membros eleitos para a Câmara Municipal se dirigirão para a mesa nos lugares previamente indicados. Após a instalação da Câmara Municipal, terá lugar a intervenção do Sr. Dr. Nelson Oliveira, Presidente da Câmara Municipal eleito para este mandato. Como já referido, iniciaremos com a instalação da Assembleia Municipal de Lousada. Peço agora a vossa atenção para uma leitura breve da ata de instalação da Assembleia Municipal. Ata de instalação da Assembleia Municipal de Lousada. Ao 25º dia do mês de outubro do ano 2025, pelas 21 horas, no Auditório Municipal de Lousada, com transmissão via streaming, a Presidente da Assembleia Municipal de Lousada cessante, Maria de Lourdes Oliveira e Castro, após prévia convocação em conformidade com o disposto no artigo 44º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, procedeu à instalação da Assembleia Municipal deste município, da qual irão fazer parte, por inerência, os presidentes das juntas de freguesia e união de freguesias, bem como as cidadãs e os cidadãos eleitos para este órgão por sufrágio universal direto e secreto, ato realizado no dia 12 de outubro de 2025. Para redigir o presente documento, e segundo o preconizado número 2 do artigo 44 do diploma legal atrás referido, foi designado o secretário da Assembleia Municipal cessante, José Bernardino Pinto Nogueira. A Constituição da Assembleia Municipal de Lousada concretiza-se de acordo com a ata de apuramento geral da eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais, comunicado ao município pelo Presidente da Assembleia de Apuramento Geral, a 15 de outubro de 2025, documento que se encontra apenso a esta ata e da qual faz parte integrante. Pela Presidente da Assembleia Municipal de Lousada cessante, foi verificada a conformidade formal do processo, bem como a identidade e legitimidade dos eleitos que perante si compareceram e que por si foram instalados. Vamos então proceder à chamada das senhoras e senhores eleitos que irão integrar a Assembleia Municipal para o mandato 2025-2029. Vamos começar por chamar ao palco as senhoras e senhores que encabeçaram as listas mais votadas para as Assembleias de Freguesia e os presidentes de juntas já empossados, que por inerência integram a Assembleia Municipal. Neste ato devem prestar o seguinte juramento. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções autárquicas que me são confiadas e, de seguida, subscrever a ata de instalação da Assembleia Municipal e ocupar o seu lugar no palco. Muito obrigada. Então vamos dar início à chamada. Pela freguesia de Aveleda, eleito em representação do Partido Socialista, o Sr. Jorge Agostinho Magalhães da Cunha.
Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela freguesia de Barrosas, Santo Estevão, eleito em representação do Partido Socialista, o Sr. Carlos Manuel Machado dos Santos. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela freguesia de Caído de Rei, eleito em representação da coligação Lousada no Coração, o Sr. Luís Daniel Fernandes Peixoto. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela freguesia de Lodares, eleito em representação do Partido Socialista, o Sr. Carlos Manuel da Rocha Leal Ribeiro. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela freguesia de Lustosa, eleita em representação da coligação Lousada no Coração, a Sra. Agostinha de Lourdes Ribeiro Monteiro. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela freguesia de Macieira, eleito em representação do Partido Socialista, o Sr. Paulo Abílio Teixeira dos Santos. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela freguesia de Meinedo, eleito em representação do Partido Socialista, o Sr. Nuno Daniel de Sousa Ferreira. É para aqui, atrás. Sim. Aqui atrás. Podem ficar aqui atrás. Sim. Aqui, não. Aqui. Depois, mas aqui. Sim. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Já está. Obrigada. Pela freguesia de Nevogilde, eleito em representação do Partido Socialista, o Sr. Joaquim Ribeiro de Magalhães.
Já percebi, sim, que as pessoas estão a sentar do lado errado da sala. Senhores Presidentes de Junta, eu pediria que se sentassem, por favor, deste lado. Desculpe, sim, aqui atrás. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela freguesia de Souzela, eleito em representação da coligação Lousada no Coração, o Sr. Diogo Agostinho Carvalho Aires. Aqui atrás, está bem? Por favor. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são desempenhadas. Confiada. Obrigada. Pela freguesia do Torno, eleito em representação da coligação Lousada no Coração, o Sr. Joaquim Luís Monteiro Carvalho. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigada. Pela freguesia de Vilar do Torno e Alentém, eleito em representação do Partido Socialista, o Sr. Adriano Ribeiro Ferreira. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela União de Freguesias de Sernadelo e Lousada, São Miguel e Santa Margarida, eleito em representação da coligação Lousada no Coração, o Sr. João Pedro Mendes Sousa. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela União de Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem, eleita em representação do Partido Socialista, a Sra. Dora Manuela Moreira da Rocha dos Santos. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela União de Freguesias de Figueiras e Covas, eleito em representação da coligação Lousada no Coração, o Sr. João Fernando Pinto Magalhães.
Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as minhas funções que me são confiadas. Tem aqui. É o primeiro. Boa sorte. Pela União de Freguesias de Nespreira e Casais, eleito em representação da coligação Lousada no Coração, o Sr. Rui Paulo Barbosa Leal. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me serão confiadas. E, por fim, pela União de Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga, eleito em representação da coligação Lousada no Coração, o Sr. Alípio Ferreira Campos. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Passamos agora a chamar as senhoras e os senhores eleitos para a Assembleia Municipal. Esta chamada será feita do último para o primeiro eleito e de acordo com o que resulta da aplicação do método de Hondt. Pede-se a todas e todos que prestem o juramento e que façam a assinatura da ata da instalação, ocupando de seguida o lugar no palco. Para o 21º mandato, eleita pelo Partido Socialista, Inês Miguel Pereira Teixeira. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 20º mandato, eleito pelo Partido Socialista, Paulo Alexandre Pedro de Magalhães. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 19º mandato, eleita pela coligação Lousada no Coração, Teresa Manuela da Silva Nunes. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 18º mandato, eleita pelo Partido Socialista, Carina Filipa Ferreira Vieira.
Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 17º mandato, eleita pela coligação Lousada no Coração, António José Pinto de Oliveira. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 16º mandato, eleito pelo Partido Socialista, José Pedro Regadas Magalhães. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 15º mandato, eleito pelo Partido Chega, Bruno Cristiano Pereira Teixeira. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 14º mandato, eleita pela coligação Lousada no Coração, Filipa Daniela Gomes dos Santos. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 13º mandato, eleita pelo Partido Socialista, Maria José Pacheco Meireles Magalhães. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 12º mandato, eleito pelo Partido Socialista, Rúben João Pinto Bessa. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 11º mandato, eleito pela coligação Lousada no Coração, Hugo Manuel Peixoto Ferreira.
Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 10º mandato, eleita pelo Partido Socialista, Magda Adriana Alves da Silva Neto. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 9º mandato, eleita pela coligação Lousada no Coração, Branca Alice Amorim Vieira. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 8º mandato, eleita pelo Partido Socialista, assim é o correto, Luís Pedro Bessa da Cunha. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Obrigado, Sr. Presidente. Para o 7º mandato, eleito pela coligação Lousada no Coração, Renato Leonel Barbosa Gomes. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 6º mandato, eleita pelo Partido Socialista, Sónia Cláudia Fernandes de Oliveira. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para 5º mandato, eleito pelo Partido Socialista, Eduardo Augusto Vilar Barbosa. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, por minha honra,
que cumprirei com lealdade as funções que aqui e agora me são confiadas. Para o quarto mandato, eleita pela coligação Lousada no Coração, Cidália de Lourdes Pereira Neto. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o terceiro mandato, eleita pelo Partido Socialista, Lúcia Maria Neto de Oliveira. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o segundo mandato, eleito pela coligação Lousada no Coração, Adriano Rafael de Sousa Moreira. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. E, por fim, para o primeiro mandato, eleito pelo Partido Socialista, Pedro Daniel Machado Gomes. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Verificada a identidade e legitimidade dos eleitos santos indicados, em cumprimento do número 2 do artigo 60 da já referida Lei 169/99, de 18 de setembro, e após terem prestado julgamento legal, a Presidente da Assembleia Municipal cessante declarou-os investidos nas suas funções, declarando instalada a Assembleia Municipal, podendo consequentemente entrar em atividade. Pede-se um aplauso, por favor, a todos. Minhas senhoras e meus senhores, uma vez instalada a Assembleia Municipal, vamos de seguida passar à tomada de posse das senhoras e senhores eleitos que integram, a partir de hoje, o Executivo da Câmara Municipal de Lousada. Mais uma vez, começo pela leitura resumida da ata de instalação da Câmara Municipal. Ata de instalação da Câmara Municipal de Lousada. Ao 25º dia do mês de outubro do ano 2025, pelas 21 horas, no auditório da Câmara Municipal de Lousada, com transmissão via streaming, a Presidente da Assembleia Municipal de Lousada, cessante, Maria de Lourdes Oliveira e Castro, após prévia convocação em conformidade com o disposto no artigo 70º da Lei número 169/99, de 18 de setembro,
na sua redação atual, procedeu à instalação da Câmara Municipal deste município, constituída pelos seus titulares, o Presidente da Câmara Municipal e 6 vereadores eleitos para este órgão por sufrágio universal, direto e secreto, em ato realizado no dia 12 de outubro de 2025. Para redigir o presente documento, e segundo o preconizado no número 2 do artigo 44 do diploma legal atrás referido, foi designado o secretário da Assembleia Municipal cessante, José Bernardino Pinto Nogueira. A composição da Câmara Municipal de Lousada concretiza-se de acordo com a ata de apuramento geral da eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais, comunicado ao município pelo Presidente da Assembleia de Apuramento Geral a 15 de outubro de 2025, documento que se encontra apenso a esta ata e dela faz parte integrante. Pela Presidente da Assembleia Municipal de Lousada cessante, foi verificada a conformidade formal do processo, bem como a identidade e legitimidade dos eleitos que perante si compareceram e que por si foram instalados. Vamos então proceder à tomada de posse dos eleitos da Câmara Municipal, que também são chamados do último para o primeiro eleito. Após o juramento e assinatura da ata de instalação, deverão ocupar o seu lugar junto à mesa destinada ao Executivo Municipal. Para o 7º mandato, eleita pelo Partido Socialista, Eduarda Filipa Pereira Ferreira. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 6º mandato, eleita pela coligação Lousada no Coração, Ana Cristina Leal Moreira. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 5º mandato, eleito pelo Partido Socialista, António Augusto dos Reis Silva. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 4º mandato, eleito pela coligação Lousada no Coração, Fausto Manuel da Costa Oliveira. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para o 3º mandato, eleita pelo Partido Socialista, Maria do Céu Vieira da Rocha.
Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Por fim, peço desculpa, para o segundo mandato, eleito pela coligação Lousada no Coração, Leonel Domingos Reis Vieira da Silva. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. E agora sim, para o primeiro mandato, eleito pelo Partido Socialista, Nelson Ângelo Coelho Oliveira. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Verificada a identidade e legitimidade dos eleitos antes indicados, em cumprimento do número 2 do artigo 60 da já referida Lei 169/99 de 18 de setembro, e após terem prestado o juramento legal, a Presidente da Assembleia Municipal cessante declarou-os investidos nas suas funções, declarando instalada a Câmara Municipal, podendo consequentemente entrar em atividade. Minhas senhoras e meus senhores, está constituído o Executivo da Câmara Municipal para o mandato 2025-2029. Um aplauso, por favor. Convido agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lousada empossado, Nelson Ângelo Coelho Oliveira, a usar da palavra. Muito boa noite a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal cessante, Doutora Maria de Lourdes Oliveira Castro, Excelentíssimas Senhoras e Senhores eleitos para a Câmara Municipal de Lousada, Excelentíssimas Senhoras e Senhores eleitos para a Assembleia Municipal de Lousada, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta e restantes eleitos para as freguesias do Concelho de Lousada, Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário da CIM Tâmega e Sousa, Dr. Telmo Pinto, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, Dr. José Luís Gaspar, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da Associação de Municípios Val de Sousa, Dr. Luís Monteiro, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Lousada, Sr. Antero Correia, Excelentíssimo Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lousada, José Carlos Aires, Excelentíssimo Senhor Adjunto do Comando do Posto da GNR de Lousada, Primeiro Sargento Raul Maia, Reverendo Padre André Soares, Vigário da Vigaria de Lousada, e Reverendo Padre Paulo Godinho. Excelentíssimos Senhores Diretores dos Agrupamentos de Escolas, Professor Filipe Silva, Professor Alexandre Reis, Professor José Carlos Silva, Professor Joaquim Rocha, Excelentíssimo Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lousada, Professor José Diogo Fernandes,
Excelentíssimo Sr. Presidente da ACML, professor Pedro Araújo e professor Silvio Cortês, diretor pedagógico do Conservatório de Val de Sousa, excelentíssimos senhores representantes das instituições particulares de solidariedade social do Conselho, excelentíssimas senhoras presidentes das associações desportivas, culturais e recreativas lousadenses, excelentíssimos senhores representantes das mais diversas instituições locais e demais entidades do Conselho aqui presentes, membros dos órgãos de comunicação social e demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Caros lousadenses, esta é a maior honra da minha vida. Lousada é a terra que me viu nascer, onde estudei, criei amigos e cresci enquanto pessoa. É a terra onde constituí família, onde iniciei a minha vida laboral e onde participei, como a esmagadora maioria dos lousadenses, no dia-a-dia das nossas associações, instituições e vida social. É por isso com muito gosto e satisfação que recebo a vossa confiança neste momento solene. A minha primeira menção tem mesmo de ser à minha família, a Marta, Mafalda e Matilde, por tudo aquilo que me tem apoiado ao longo destes anos. É costume dizer-se que não é fácil estar ao lado de quem exerce funções políticas, porque as ausências são comuns, semana após semana, sem fins de semana ou noites de descanso, mas sem ter este pilar de estabilidade e de apoio em casa, seria totalmente impossível esta nobre missão que é trabalhar pela nossa terra. É por isso que é justo este reconhecimento a toda a minha família, nesta que é a nossa maior hora. Caras e caros amigos, geralmente nos discursos de tomada de posse é normal assumirmos uma postura formal com um discurso repleto de citações de grandes nomes do panorama político e que fazem sentido neste momento. Também as irei fazer, mas permitam-me ser disruptivo e começar por citar alguém em comum neste tipo de discursos formais e tipificados, porque obteve um reconhecimento mundial quando abordava o que ele considerava ser uma janela de oportunidade única, um momento de coragem e determinação, que é o que eu sinto neste momento para com a nossa terra. Eminem traduz o sentimento que nos deve guiar neste momento com a célebre introdução "If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip?" E tal como esta música nos diz, temos aqui uma verdadeira oportunidade. Uma oportunidade de ouro para lutarmos pela nossa terra, agarrando esta oportunidade sem a deixar escapar. Sabemos ao que vivos e o que queremos e estamos preparados. Lousada é a nossa terra, orgulhosamente vila, cheia de tradições, lembranças e recordações da nossa infância, que se traduzem na vontade de querermos sempre avançar, progredir e evoluir naquilo que é nosso, sempre com os olhos postos no futuro. Todos nós temos recordações da nossa terra e eu também tenho as minhas. Das festas grandes e de correr junto às vacas de fogo, dos jogos de futebol em criança, aqui bem perto, junto à Capela de Loreto, dos amigos de escola, de ver os jogos da Associação Desportiva de Lousada no velho estádio municipal, dos jogos de hóquei em campo com as cores da nossa terra, pelo país e pela Europa fora, das festas e romarias com a banda de Lousada, do toque da sirene e do aparato dos bombeiros voluntários, onde meu pai se incluía, a deixarem os carros dispersos na entrada do quartel para socorrerem alguém em apuros de forma absolutamente altruísta e voluntária. São pequenas coisas que me marcaram e ainda hoje elevam o sentido bairrista de ser de Lousada. Um território que é um todo, composto por todas as freguesias e um só povo. Tantas e tantas histórias merecedoras de destaque temos cada um de nós ao longo das nossas vidas e é assim que se constrói a história de Lousada. Ninguém é mais lousadense do que o seu par. Lousada somos todos nós, todos somos necessários para construir um futuro em comum. É precisamente por isso que estamos aqui hoje, com uma plateia tão diversificada, mas com um propósito comum: Lousada. Lousada e o seu lousadismo, se assim se lhe pode chamar, é uma característica bairrista e de todos nós. É evidente que cada um tem as suas preferências pessoais, políticas, religiosas, desportivas, e isso é de salutar numa sociedade livre, democrática e multifacetada. O que seria de nós se todos gostássemos do mesmo, se todos vivêssemos o mundo da mesma forma?
Seríamos eternos cinzentões numa sociedade e num concelho que se quer ambicioso, cosmopolita e moderno, mas com um claro respeito pelas suas tradições, hábitos, pessoas e cultura local. É por isso que saúdo democraticamente todos aqueles que se dispuseram e concorreram aos órgãos autárquicos, Assembleias de Freguesia, Assembleia Municipal, Câmara Municipal. Mais importante do que aqueles que venceram é de salutar e agradecer aqueles que não atingiram os seus objetivos eleitorais, mas que estiveram à disposição da nossa população e da democracia local. No momento da nossa vida pública em que é tão mais fácil ficar do lado de fora da política, sem nada fazer, nada contribuir e simplesmente apontar o dedo, é de realçar o esforço de milhares de lousadenses que estiveram disponíveis para dar o seu contributo em prol da sua freguesia ou do seu concelho. Saúdo todos vocês e com especial consideração àqueles que foram meus adversários diretos na eleição à Câmara Municipal de Lousada. Lousada agradece-vos e reconhece-vos. Na entrada do Panteão Nacional Francês, em Paris, há uma inscrição que diz muito daquilo que devemos ser com todos aqueles que se destacaram nas mais diversas áreas da ação em sociedade. Aos grandes homens, a pátria reconhece. E em Lousada também devemos ter esse hábito de reconhecer tudo aquilo que inúmeras pessoas têm feito pela nossa terra ao longo dos anos, nas mais diversas áreas. É isso que temos procurado fazer e vamos reforçar este reconhecimento. Na área política, destaco todos aqueles que exerceram cargos de relevo, membros de Assembleias de Freguesia, Presidentes de Junta, membros de Assembleias Municipais, Presidentes da Assembleia Municipal, com uma palavra especial à Senhora Presidente da Assembleia Municipal cessante, Doutora Lourdes Castro, por tudo aquilo que fez ao longo destes anos. Aos vereadores dos mais diversos executivos e destacar também duas figuras da política local que já não estão entre nós, Jaime Moura e Mário Fonseca. E é de particular relevo destacar hoje aqui todos os meus antecessores, com particular destaque àqueles que exerceram este cargo no período democrático. Amílcar Neto, Jorge Magalhães e Pedro Machado. Todos eles fizeram certamente o melhor que conseguiram por Lousada e a primeira palavra é de agradecimento. Conheci o Sr. Amílcar Neto, já depois dele ser Presidente de Câmara, exercendo as funções de Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lousada, uma instituição que me diz muito, e pude comprovar a sua empatia e entrega à causa pública. O Dr. Jorge Magalhães, o símbolo de uma nova era em Lousada, de desenvolvimento e progresso ao longo dos seus mandatos. Um homem que merece a nossa profunda gratidão e respeito pelo percurso que teve ao longo do período em que foi Presidente da Câmara e por tudo aquilo que conseguiu. Por fim, e com um gosto muito particular o digo, obrigado, Pedro Machado, por tudo o que fez por Lousada ao longo destes 12 anos de intenso trabalho. Foram anos dificílimos e eu sei o quanto trabalhou, o quanto se empenhou, o quanto deu de si à nossa terra. Foi eleito no início de uma das maiores crises financeiras de sempre em todo o mundo. Passamos por uma pandemia que não víamos há mais de 100 anos e que em Portugal teve o seu epicentro logo no início, em Lousada. Quando ninguém sabia o que fazer, nós tivemos de atuar e avançar sob a sua liderança. E, acima de tudo, conseguiu elevar Lousada, desenvolver, melhorar índices a todos os níveis, alcançar uma notável reputação de honorabilidade e respeito e colocar Lousada num patamar de reconhecimento, credibilidade e confiança. Obrigado, Pedro Machado. Lousada, a nossa pátria, reconhece. Caras e caros lousadenses, hoje é um dia que pertence a todos nós. Um dia que celebramos não apenas o resultado de uma eleição, mas a força viva da democracia, a esperança de um povo e o compromisso de um projeto coletivo. Assumo esta missão com humildade, com gratidão e com um profundo sentimento de responsabilidade. Não chego aqui sozinho. Chego acompanhado pela confiança dos lousadenses, pelo trabalho de todos os que acreditaram neste caminho e, acima de tudo, pela certeza de que ninguém constrói o futuro sozinho. Porque o poder que aqui se assume não é o de um homem, nem de um só partido, é o poder da população de Lousada, que decidiu continuar a escrever a sua história de progresso e de união. Uma história que é reforçada de forma livre e democrática a cada mandato.
De 4 em 4 anos existe uma avaliação que é feita pelos lousadenses e que tem de ser respeitada por todos, porque o que conta é o momento e aquela decisão livre e esclarecida como tivemos no dia 12 de outubro. Hoje reafirmo aquilo que acredito. Lousada é mais forte quando está unida. Unida nas diferenças, nas ideias, nos sonhos, unida nas suas freguesias, nas suas instituições, nas suas famílias, unida no propósito de continuar a fazer desta terra um exemplo de desenvolvimento, solidariedade e identidade. Há quem veja na política o terreno da divisão. Eu vejo nela o espaço de construção coletiva, um lugar onde o diálogo vence o ruído e onde o respeito vence o ego. É aqui que também temos de atuar perante a penumbra que se vive nos dias de hoje, da crítica fácil, do insulto gratuito, da acusação infundada, da indignação imediata contra aquilo que é mais difícil, compreender a raiz dos problemas. Num mundo cada vez mais insano, em que o importante é criticar e acusar sem compreender a verdade. Onde é importante dar a notícia chocante ou atirar lama sem apurar a verdade. Onde é mais relevante culpabilizar no imediato, mesmo que depois não seja verdade. Mas a tudo isso temos de resistir enquanto país, porque o nosso foco é o trabalho e servir, com verdade, paixão e ambição, para termos sempre mais e melhor, sem conformismos ou desculpas. Como dizia o saudoso Zeca Afonso, e cito ipsis verbis, e perdoem-me a linguagem, o que é preciso é criar desassossego. Quando começarmos a criar alibis para justificar o nosso conformismo, então está tudo lixado. Acima de tudo é preciso agitar, não ficar parado, ter coragem, quer se trate de música ou de política. E nós, neste país, somos tão pouco corajosos que qualquer dia estamos reduzidos à condição de homenzinhos e mulherzinhas. Temos é de ser gente, pá. É por isso que não podemos ser um país com as prioridades trocadas e todos temos de nos unir para resolver o que realmente merece a nossa atenção, seja contra quem for. Não podemos ter um país que se preocupa mais com o que alguém pode ou não pode vestir, mas não tem a mínima preocupação se as pessoas têm onde dormir. Não podemos ter um país cronicamente centrado na capital do império, onde é sempre preciso mais uma ponte, mais um hospital, mais uma autoestrada, e andamos décadas para resolvermos os problemas da nossa região. Temos de ser uma voz forte e reivindicativa para conseguirmos ter o que merecemos, na terceira região mais populosa do país, com um forte pendor industrial e demográfico. Não podemos aceitar que a linha de Val de Sousa fique na gaveta, seja com que governo for, seja com que partido for. Não podemos aceitar viver numa região com um centro hospitalar completamente assoberbado, a arrebentar pelas costuras e que serve mais de 500 mil de pessoas, onde todos os traçam diagnósticos, mas ninguém age. Não podemos aceitar que os projetos prometidos nas áreas fundamentais, como a habitação, continuem a ser ignorados. Não podemos aceitar que um serviço público, como a Conservatória do Registro Predial, Civil, Predial e Comercial de Lousada, a par de tantas outras pelo país, continuem a definhar sem funcionários, prejudicando a vida e o dia-a-dia das nossas populações. Esta não é uma crítica ao governo A ou B, porque todos eles têm e tiveram responsabilidades. É apenas uma constatação. Estou aqui para defender Lousada e não qualquer orientação partidária. Somos um país em que, se não fossem os autarcas a assumirem quase tudo em substituição do Estado, estaríamos numa situação absolutamente inqualificável. A mim e a nós não nos deve importar se os serviços públicos são garantidos por A ou por B, por público ou privado. Queremos sim livre acesso, qualidade e serviço às nossas populações. Por isso convido todos os partidos, todas as instituições, todas as pessoas a estarem connosco neste caminho, porque a Câmara Municipal não é de um presidente. A Câmara é, e sempre será, a casa de todos os lousadenses. John Kennedy disse: não perguntes o que o teu país pode fazer por ti, pergunta o que tu podes fazer pelo teu país. Hoje pergunto a cada lousadense o que podemos todos fazer por Lousada. Podemos cuidar mais, participar mais, acreditar mais, podemos transformar a nossa vontade em ação e a nossa ação em futuro. E esse futuro exige de nós a coragem que Churchill dizia ser a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Coragem para inovar, para enfrentar os desafios da sustentabilidade, da transição digital, da coesão social e territorial. Coragem para dizer não ao conformismo e sim à evolução responsável. Mas também a coragem de saber dizer
um não, saber ouvir um não. Porque o mundo não é um lugar pleno de facilidades onde tudo é possível e se consegue satisfazer todas as necessidades. Todos sabem bem o quanto custa gerir uma casa, uma família, um trabalho. E é esse o desafio que também teremos no município, como até agora tem sido feito. Com consciência financeira de até onde podemos ir, sem prometer tudo a todos, mas cumprindo com as exigências sensatas da nossa população e das nossas instituições. A este pensamento realço a célebre frase de Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido, que dizia "There is no such thing as public money, there is only taxpayer money". Uma verdade absoluta que revela a verdade nua e crua. Não existe dinheiro público, só existe dinheiro dos contribuintes. E é essa a gestão que tem que ser acautelada e pensada no nosso dia-a-dia à frente do município. É por isso que temos de enfrentar o futuro com cautelas, da mesma forma que o soubemos fazer em 2013. Estaremos atentos e vigilantes para garantirmos que nada falta à nossa população, nomeadamente em termos sociais. Caros lousadenses, para além da responsabilidade, este caminho exige esperança. Uma esperança que incentiva, uma esperança que ilumina, uma esperança que nos une em torno da nossa terra. É por isso que presidir a Câmara Municipal de Lousada é, como disse, a maior honra da minha vida. Mas apesar de me sentir privilegiado com esta confiança que os lousadenses depositaram na minha pessoa, este é um voto de confiança no nós e não no eu. E esse é o maior ensinamento que levo de Pedro Machado e quero dar continuidade. Sempre vi o exercício de funções autárquicas como um meio de atuação comum onde muitas pessoas dão o seu contributo, mesmo aquelas que não foram sufragadas, mas de alguma forma contribuem para o desenvolvimento da nossa terra. Destaco também aqui, nesta estratégia comum, os funcionários municipais que, de forma abnegada, altruísta e competente, tudo têm feito para corresponder aos nossos desígnios, às nossas orientações, mas são também eles uma peça absolutamente essencial no desenvolvimento de Lousada e a eles muito se deve todas as conquistas que temos tido aos longos anos. Sem eles, nada disto que pensamos seria executado. É por isso que também vão merecer a nossa particular atenção na melhoria de todos os aspectos inerentes à execução das suas funções e conto com o vosso profissionalismo e dedicação. Meus caros concidadãos, minhas amigas, meus amigos de Lousada, a nossa terra. O momento eleitoral que vivemos até há poucas semanas foi esclarecedor. Houve oportunidade para todos pudessem expor as suas opiniões e opções, as suas linhas orientadoras e a visão que têm para Lousada. Houve debate, houve informação, houve disputa e hoje temos uma nova era, uma nova realidade consubstanciada pela constituição de um Executivo Municipal coeso e uma Assembleia Municipal estável e com possibilidades de mostrar trabalho. Os lousadenses decidiram de forma livre e democrática e cabe a cada um de nós assumir o papel a que fomos confiados. Por isso reforço a minha gratidão aos lousadenses e cumprimento os novos eleitos para os órgãos municipais. Vocês são uma peça fundamental para o funcionamento da nossa sociedade, aliado aos mais diversos parceiros sociais, culturais, empresariais, desportivos, religiosos e recreativos e toda a panóplia de instituições de relevo da nossa sociedade. Às senhoras e senhores presentes de junta, uma congratulação e a certeza de que iremos trabalhar em conjunto para o necessário desenvolvimento de cada uma das freguesias. Aos membros da Assembleia Municipal eleitos, uma palavra de apreço, respeito e desejo de boa sorte nas funções que vos são confiadas neste órgão máximo da democracia local. Às senhoras e senhores vereadores, o meu bem-aja pela vossa eleição, desejando obter a máxima colaboração nos próximos 4 anos, sempre com um espírito de colaboração para a defesa dos superiores interesses de Lousada. Não irei detalhar o conjunto de intenções que temos para Lousada, isso já foi feito e esclarecido. Agora é hora de mostrar trabalho, de concretizar, de avançar e de fazer. Vamos continuar a investir nas pessoas, na educação, na cultura, no desporto e na economia local. Vamos apoiar as nossas associações, os nossos empresários, os nossos jovens e os mais idosos. Vamos cuidar da nossa terra, do ambiente, dos rios, da educação ambiental, onde temos tido tanto sucesso, porque Lousada é o nosso lugar comum. E pretendemos continuar o trabalho de melhoria das nossas infraestruturas com serviços públicos de qualidade, onde se destaca a Loja Cidadão, a requalificação do Centro de Saúde de Lustosa e Lousada, a ampliação do Centro de Saúde de Meinedo e a construção já iniciada do Centro de Saúde do Mesio. A construção da habitação acessível em múltiplas freguesias, como já estamos a fazer, com o particular destaque para os jovens casais de Lousada. A criação de uma rede de transportes que se adeque às necessidades
dos nossos concidadãos em cada uma das freguesias, com uma contínua requalificação da rede viária e que transmita mais segurança rodoviária aos peões. A melhoria das condições de trabalho dos nossos militares da GNR e dos bombeiros voluntários de Lousada. A continuidade do apoio social aos mais desprotegidos e o apoio às famílias no âmbito de novas respostas de creche, centros de dia, ERPs, mas também o apoio à deficiência e inclusão. O apoio contínuo às nossas associações e a melhoria das instalações desportivas, culturais e recreativas. Uma escola de todos e para todos, com as melhores condições possíveis e uma oferta de contínua exigência promotora da inclusão e do mérito de cada aluno, onde cada professor, pessoal não docente e pais contam neste desiderato comum, sempre com o foco nos nossos jovens, a nossa maior prioridade. A criação de novos polos industriais junto aos nós de acesso rodoviários e nas zonas limítrofes do concelho para que os nossos empresários tenham cada vez mais e melhores condições de trabalho, mas também para que seja possível atrair cada vez mais investimento de valor. E faremos tudo isto com uma bússola firme, o respeito. Respeito pelas instituições e pelo serviço público e por todos aqueles que com dedicação silenciosa constroem diariamente este concelho. Respeito pelos adversários políticos, porque sem pluralismo não há democracia. Respeito pelos cidadãos, porque sem eles não há legitimidade nem razão de ser. Queremos Lousada moderna, justa, solidária e aberta ao mundo, mas queremos, acima de tudo, Lousada em paz consigo mesma, fiel aos seus valores e orgulhosa do que é. Hoje, ao assumir este mandato, faço com convicção profunda de que vamos continuar a melhorar e impulsionar Lousada com honra do nosso passado e confiança no futuro. E sei que juntos o vamos fazer acontecer. Caros lousadenses, para terminar estas minhas palavras, como diria Churchill, não prometo nada senão trabalho, suor e dedicação. Mas prometo algo mais. Prometo servir Lousada com verdade, com coragem e com amor. Sabemos que temos pela frente muitos desafios, altos e baixos, mas é para isso que cá estamos. Para trabalhar, para resolver, para solucionar e perante a adversidade, vamos encarar o dia seguinte com o otimismo dos Monty Python. Always look on the bright side of life. Porque esta é a nossa terra, com honra no passado e com os olhos postos no futuro. Com ambição, credibilidade e confiança, o meu partido é Lousada, o nosso foco é Lousada, a nossa missão são os lousadenses. Muito obrigado e viva Lousada! Em seguida, proceder-se-á à execução instrumental do hino nacional pelo Conservatório de Val de Sousa, ato que encerra formalmente esta sessão solene. De imediato, será realizado o registro fotográfico oficial por órgão, aqui no palco, para a memória futura do presente momento institucional. Convido todos os presentes, à exceção dos membros da Assembleia Municipal, a dirigirem-se ao auditório, onde será servido um verde de honra, momento de convívio que assinala simbolicamente o início deste mandato autárquico. Solicito ainda às senhoras e senhores deputados municipais que permaneçam na sala, uma vez que se realizará de imediato a primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal, com os seus órgãos já devidamente investidos, a fim de proceder à eleição da respectiva mesa, conforme disposto no artigo 45 da Lei 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. Muito obrigada, Sr. Nogueira. Pedia-lhe agora que se juntasse a mim para assinar as atas da tomada de posse dos órgãos municipais, enquanto redator designado por mim.
Muito obrigada. Declaro encerrado o ato solene de instalação dos órgãos autárquicos do município de Lousada para o mandato 2025-2029, que este novo ciclo seja guiado pela dignidade, pela dedicação ao serviço público e pelo compromisso com o bem comum. Parabéns a todos. Muito obrigada.